Estamos começando o primeiro programa podcast Diálogos da Fé. E estamos começando muito bem, a meu ver, porque nada menos com a presença ilustres da missionária Nina e do pastor Carlos Emídio, da comunidade luterana, da Igreja Evangélica Oficial Luterana do Brasil, comunidade de São José, aqui em Juí. Eu sou Cleberton e esse programa é de minha responsabilidade. Eu estou organizando como coordenador. Futuramente, espero eu, haverá outras entrevistas, outros programas com outras denominações, inclusive outros municípios. E eu sempre convido pessoas. Hoje os convidados ilustres, como eu disse, são esses dois queridos amigos, e eles vão expor suas opiniões sobre fé, assim como eu também vou expor a minha opinião como coordenador. Primeiramente eu quero agradecer muito a presença de vocês. Eu sei que vocês são muito atarefados e não adianta esse sorrisinho, eu sei que são, e eu prometo, pelo menos vou tentar ser breve sobre esses assuntos muito interessantes. Gente, eu gostaria de uma breve apresentação de cada um, por cortesia. A missionária Nina pode ir. Ok. Bom, eu sou então a Nina, né? A missionária Nina, estou aqui na cidade de Juí há 4 anos. Estou no ministério em torno de 10 anos e estou aí para essa discussão, na verdade. Muito bem, obrigado. Pastor Carlos Emídio. Carlos Emídio Gril Lacerda, né? Estou há 6 meses em Juí e também estou no ministério há 10 anos. E natural de Pelotas, né? Casado. Sem piadinhas? Hã? Sem piadinhas com Pelotas? Sei, não. Pode ter piada que a gente responde. Mas é esse grande desafio, né? De falar com o computador. Que bom. Não, estamos nós três, entre nós. E para várias pessoas virtualmente. Vou ver se não vai dar choque mesmo. Que bom. Amigos, como temática, o primeiro assunto proposto, sugerido, é o que é a Bíblia. Vamos conversar sobre o primeiro tema. Alguém gostaria de começar? Pois bem, né? Como a própria palavra de Deus diz, né? Que a Bíblia é um livro inspirado, né? E isso significa que ele é sagrado. Significa que toda a condução daquilo que é relatado na Bíblia tem a condução de Deus, né? Então Deus, desde o início ao final dessa história, com a vinda de Jesus, a sua ressurreição, a sua subida aos céus, até a vida dos primeiros seguidores, tem Deus como condutor dessa história, né? E no momento em que a gente crê naquilo que a palavra de Deus nos traz, algo novo começa a acontecer em nós, porque é o mesmo Deus que age por meio da fé. Pastor. E por ser uma palavra de inspiração do Espírito de Deus, a gente tem que crer que a grande discussão é que é a palavra de Deus, né? Eu acho que quando a gente compreende que é a palavra de Deus, e tira muitas coisas que o ser humano possa fazer, né? Então, mas acima de tudo, para mim a Bíblia é uma palavra de amor, uma palavra que não julga, quem julga é Deus, né? Para a gente compreender a nossa relação com o ser humano, relação com as situações que a gente convive e vive diariamente, né? Eu acho que, mas como palavra de Deus, é uma palavra que nos coloca no nosso lugar e não tentar manipular a palavra como infelizmente a gente vê muitas vezes. Eu acho que, não tentando sintetizar, mas mais ou menos no caminho que vocês falaram, eu concordo. Para mim a Bíblia, o mais interessante, que difere talvez de outros códigos de conduta de religião, é que é uma palavra viva. É a palavra de Deus e que tem efeitos nela. É quase como se fosse um livro de receitas. Se tu fores naqueles caminhos, naquelas instruções e acreditar nisso, ela surte um efeito concreto. A longo prazo, médio prazo, não sei, esses são os caminhos do Senhor, mas ela tem uma eficácia contida ali. E apesar de ser inspirada por Deus, claro, teve a parte humana. E isso é muito complicado hoje em dia. O pessoal discute muito, os céticos, entra também em teologia, até quanto foi do homem, porque a gente sabe, não há original, são cópias de cópias de cópias, e até quanto
é algo, a essência de Deus. Eu acredito que muita, ou quase tudo, não sei, de Deus está lá realmente. Alguma que outra coisa de inspiração humana, porque foi mais ou menos aquela história, a formação da Bíblia. Deus inspirou e alguém contou isso oralmente no começo, que contou para outras pessoas, só que com isso houve a participação humana, as palavras foram minhas, Deus me inspirou, mas quem contou o conto fui eu, com as minhas palavras, que por sua vez o outro ouviu, contou com as suas palavras, e assim foi indo, até que alguém resolveu escrever isso. E que também outra pessoa escreveu sobre isso, e assim foi indo até chegar a Bíblia. Nesse processo, deve ter havido alguma alteração no caminho, mas de repente de palavras, mas não da essência do que Deus quis transmitir. O que eu quero dizer é que, embora se discuta a questão da literalidade da Bíblia, palavra por palavra, que é arriscado, eu acredito, a essência está lá e é verdadeira e tem eficácia, é palavra inspirada de Deus. Não sei se vocês porque concordam. se tu olhasse a Bíblia como um livro de história, talvez algumas histórias, algumas datas não batem muito. Mas como um livro de testemunho de fé do povo. A epopeia, a saga. Exato, né? aí tu vê que é um livro que se completa de livro após livro, vai se completando. Exato. Mas a essência que nem tu falasse é importante, mas as palavras mudam, mas não foram, creio que não foram as pessoas que mudaram, foi Deus que mudou, se mudou algumas palavras. Que nem se vai ver as várias tradições que acontecem aí, né? Uhum. Para mim, tira o valor das palavras, que eu sempre sou como é que se uma palavra apropriada, me delicio com a origem das palavras, né? Somos dois, então. Eu tenho em casa o dicionário hebraico e o grego para buscar ali a fonte mesmo, o que realmente foi. Eu tenho até o dicionário etimológico, né? Isso, é ótimo, isso aí é fantástico, isso é bom. Independente disso, eu vejo que uma coisa que interessa nesse assunto é que a palavra, a Bíblia, continua sendo e revelando o poder de Deus. Amém, sim, com certeza. Então, assim, como o apóstolo Paulo diz em Romanos, né? Na sua carta à igreja em Roma, ele diz: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Exato. E ele diz isso num contexto de perseguição, de prisão. Ele teria tudo ali para dizer: pô, o que eu estou fazendo? O que eu ganhei com isso? O que eu ganhei com isso? Exato. Olha, eu aqui encarcerado e tudo mais, em troca do Evangelho, né? Em favor do Evangelho. Né? Mas não, ele foi categórico: isso aqui não me causa vergonha, porque eu mesmo experimentei o poder de Deus através dela. E eu sou testemunha do poder de Deus na vida de outras pessoas no momento que simplesmente creram na palavra. E nós somos resultado desse poder, dessa palavra viva. Graças a Deus. Amigos, segundo tema, viu? O primeiro foi rápido e indolor, né? Acho que tá todo mundo vivo, tudo bem? Segundo tema. Aí vem algo muito íntimo, algo muito indiscreto. Se prepare. Qual é o seu versículo preferido? Ou versículos, não sei. Eu gosto de 2 Coríntios, 2:15, que diz: Ele morreu por todos, para que aqueles que vivam, não vivam mais por si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Para mim, esse versículo, ele apresenta a morte e a ressurreição de Jesus, mas apresenta também o objetivo. Uma vez que tu crê nele, tu não pode mais viver para ti. Você foi chamado a viver para ele. Esse é o objetivo da morte dele. Ele morreu para que aqueles que estão vivos, ele deu a sua vida para que nós não morramos. Então, ele morreu para que nós, os que somos vivos, não vivêssemos para nós mesmos mais, mas sim para ele. Em outras palavras, ele está dizendo que nós somos comprados por bom preço. Exato, nós não somos donos mais de nós mesmos. Exato, perfeito. Não sei mais algum? Para mim, os versículos são muito legais, que vão de acordo com as fases da vida, né? É isso que eu estava pensando também. E aí tem que nem quando eu era presidente do Grêmio Estudantil, tinha que fazer o relatório. Aí então a palavra, né, de 1 Coríntios 13, 12, 11, acho que era, né? Diz assim que quando eu era menino, pensava como menino, fazia as coisas tudo como menino. Depois que eu fui grande, deixei das coisas próprias de menino, né? E isso foi o relatório que eu coloquei assim como até testemunho, né, do trabalho que sabia que Deus estava fazendo como presidente do Grêmio, que eu nunca imaginei que poderia ser.
Aí depois vem o versículo do casamento, que é o 1 Coríntios 13:13, né? Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, porém o maior desses é o amor, né? E aí no ministério, quando começou, e esse eu estava tentando lembrar agora, assim, não mandou por e-mail pra gente saber qual era o tema, né? Eu mandei, vocês não os lembram. temas, mas não do versículo, chega surpresa, né? E aí tem, eu sei que eu usei na minha formatura, Lucas, assim, todo aquele que deixando pai, mãe, casa, esposa, não vai receber mais ainda por ter feito esse sacrifício vivo, né? Eu acho que isso foi uma fase que eu tive que deixar a esposa e filhos em Pelotas e fui estudar sozinho em São Leopoldo, né? Imagina, com 33 anos já, né? Já pensando em descansar, começar tudo de novo. E aí depois no ministério, com uma situação onde o versículo lá de, se não me engano, é Colossenses 13:17, tudo que fizer, seja palavra, seja ação, faça em nome do Senhor Jesus, né? E essa última fase da vida... Última não, a mais recente. A mais recente. Eu já dobrei a esquina, já tá na última fase, já passei dos 40, já tô na reta final. Assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Então isso para mim é entender que tudo que aconteceu, Deus tinha um propósito. Amém. E nesse propósito, Deus diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, mas espera... entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará. E aí depois, no Salmo 37, diz assim, espera e descansa. E isso é uma coisa que Deus me ensinou a confiar, esperar e descansar no Senhor. Porque eu não sabia como é que ia ser o dia de amanhã, eu sabia que estava na mão do Senhor. Então, são versículos que vão acompanhando a caminhada que é muito legal. Tu sabes que eu concordo com isso, são mais ou menos fases, mas eu tenho 3 que me perseguem, que eu tenho. Um é pelo que ele representa no cenário, digamos assim. Eu acho que não tem como tu citares esse versículo e não imaginar a cena e o porquê, todo o emocional, tudo o que significa isso. É o menor versículo da Bíblia, João 11:35. Jesus chorou, só 2 palavras. Gente, tu pensa, poxa, mas esse é um dos teus preferidos em toda a Bíblia. Mas pensa, Deus está chorando. Ele sabia, ele ia ressuscitar o amigo Lázaro. Ele não teria por que chorar. Mas por que ele chorou? Porque ele foi humano, ele se compadeceu, se condoeu conosco, a nossa fragilidade humana. Aquilo eu achei bárbaro, tremendo. Ele está conosco, ele sabe o que a gente passa. Deus é humano, sabe? Então isso foi tremendo, é tremendo para mim. Outra é o centro físico da Bíblia, que é Salmo 118:8, se não me engano, 18, que é melhor é crer em Deus do que no homem. É o centro físico. Qual é a metade da Bíblia? É exatamente esse salmo. Acho que ele diz tudo, né? Melhor confiar em Deus do que no homem. E recentemente agora, assim, de um tempo para cá, eu me admiro muito com Jonas 4, de que Deus faz crescer a planta, eu acho uma mamoneira e tal, só para dar um tapa de luva em Jonas, que estava de beicinho, queria mandar fogo em Nínive. Aliás, como as pessoas, quando a gente se sente correto, a gente quer castigar os outros, né? Os apóstolos, Senhor, acho que é Lucas 4 ou 9, Lucas 9, Senhor, manda fogo, quer que a gente peça para mandar fogo aquele povo? Quer dizer, se é para castigar os outros, é conosco mesmo. E Jonas, né, ficou todo conduído pela planta que ele não regou, que ele não plantou, e que Jesus foi lá, Deus mandou crescer e matou. E Deus dá aquele tapa de luva. Tu ficou conduído por essa planta que você não plantou, não semeou, é só uma planta. E tu não queres que eu fique conduído por Nínive, onde tem mais de 100 mil almas que eu gerei? E ainda no final ele é irônico, ele tá zoando com Jonas. E fora os animais. Tipo, se tu não tem pena dos humanos, então pelo menos dos animais, dos bois. Bárbaro, a Bíblia é... Porque assim, desde assim de versículo de impacto, Josué 1:9, né? Não te mandei eu, ser forte, não te espante, não teme, que eu estou contigo. E muitas vezes, para mim fica claro assim, quando eu estou nos meus momentos assim, de divergência comigo mesmo, Deus diz assim, eu te mandei sair? Não, fica. Mas eu confesso que, até pelo meu ministério de oração e tal, pelos enfermos, o que eu mais uso toda semana rotineira é Salmo 23, que dispensa comentários. Amigos, como diz o outro, ruge,
principais desafios da igreja na atualidade? Que pergunta, né? Essa é... Existem muitas, né? Eu diria assim, ó, o principal desafio é entender o tempo que nós vivemos. Porque se nós não entendemos o tempo que a gente vive, nós não temos uma palavra para esse tempo. Concordo. E isso, nesse mundo de tecnologia e de muita informação também. E de confusão. E, exatamente, isso se torna cada vez mais delicado, porque também a sociedade está cada vez mais fragmentada. Né? Vocês não acham que com tanta informação a gente não vive uma espécie de Torre de Babel 2? Também, na verdade, assim, tu acaba alienando as pessoas, né? Então, assim, o excesso de informação não dá tempo de processar. E aí a gente se contenta com algo superficial E parece que está tudo tão globalizado, parece que todas as religiões são uma, tudo é válido, tudo é bonito, sabe? Tudo está certo. Pastor? Porque, para mim, o grande desafio hoje é esperar em tempo, mas para mim é o tempo de Deus. A gente quer as coisas no nosso tempo, do nosso jeito. E que nem hoje eu conversando com as mulheres, né? É salvo, não é salvo, é sim, é não. E aí às vezes falta uma terceira opção, que para nós essa terceira opção teoricamente não existe, ou na prática não existe. É salvo ou não é salvo. Mas falta a terceira opção, que é o esperar em Deus. A gente fica tão assim ansioso com as coisas que a gente quer que as coisas sejam de imediato. Por exemplo, a tecnologia para mim é um desses negócios que está quase se tornando a terceira opção certa, né? E aí vai e se não tem visualização, não sei quantas visualizações, ou se nem que agora aqui tocou, like, né? Disse, não consegue mais se conter, porque está faltando esse parar e esperar o tempo de Deus. E aí a gente está, para mim, a gente está atropelando as coisas. Eu vejo sempre na minha vida assim, o quanto as pessoas tiveram paciência comigo, o quanto eu tenho que ter paciência com as pessoas, de esperar o tempo de Deus para a palavra, como hoje eu falei com as mulheres, a palavra não volta vazia. Amém. E aí a palavra dá o tempo certo, no momento certo, onde ela vai entender, pô, isso é para minha vida, né? E eu acho que esse do tempo de Deus é uma coisa que realmente até eu de vez em quando eu quero que seja no meu tempo, né? Então é bem complicado. E hoje, para mim, o que está faltando é a igreja ter mais comunhão. A igreja está perdendo a comunhão, ninguém mais tem tempo para parar. Como foi difícil nossa meia hora aqui. Principalmente para vocês. E deu meia hora porque não tem uma reunião. Aí eu pensei 2 vezes, a Penina pensou mais 2 vezes, e a gente não tem tempo. E a gente esquece da essência da palavra, como viviam os primeiros cristãos, né? Coinonia. Comunhão, oração, estar juntos, parar. Até eu pretendo falar sexta-feira sobre isso, a questão do Shabat. Porque, na verdade, não é que Deus descansou. Deus não precisa descansar, Ele é onipotente. O homem precisa parar para pensar sobre Deus. Eu concordo com o que vocês disseram e acrescento. Eu acho que um dos desafios principais da igreja na atualidade é manter-se igreja como um farol, assumir como falaste, Nina, que eu não me envergonho do meu evangelho, buscar a raiz do evangelho e se pronunciar assim, não, eu creio nessa palavra e não vou mudá-la porque os tempos estão mudando. Porque parece que tudo hoje está tão amalgamado numa coisa só, numa globalização de ideias, tudo é permitido, tudo é bonito, existe a questão do politicamente democrático, politicamente correto, sabe? Você não pode dizer não ou está errado segundo a minha lógica. Politicamente democrático também, né? Exato. Então, não, eu assumo, eu tenho valores cristãos. E pelos meus valores cristãos, tal coisa é errado. Eu não estou te criticando você, a pessoa. Mas a tua conduta, segundo a minha fé, está equivocada. É pecado, segundo a minha conduta, segundo a minha fé. Você adentra na minha fé, você quer ser cristão se você quer, você não é obrigado. Mas se você adentrar, como Cristo falou, vai, não te condeno mais, mas não peques mais. E hoje parece que para aceitar, a igreja está sendo meio que morna nesse sentido, ela não está
levantando essas questões, para não constranger ninguém. Então eu vejo uma necessidade da igreja, principais, é ser atuante fora do templo, fora da igreja, das quatro paredes da igreja, nas ruas, panfletos, passeatas. Sabe que para fazer uma passeata homossexual é um abraço, vão milhões de pessoas. Agora, para fazer uma marcha para Cristo, para valores cristãos, para a Bíblia, para celebrar o dia da Bíblia, é difícil. E teoricamente nós somos maioria. Eu não acredito que tem mais homossexual no Brasil do que cristãos. Mas os homossexuais, por exemplo, só estou citando os homossexuais, poderia ser outra coisa, eles são mais ruidosos, são mais, a mídia capta mais, dá mais enfoque do que os cristãos. Os valores cristãos na TV são mínimos ou nenhum. Parece que nós vivemos um secularismo, um mundanismo muito grande. A igreja, ela está sendo tímida, ela está sendo morna. E nesse ponto eu vejo que o reino de Deus é conquistado por esforço. Eu acho que a gente tem que ser mais atuante também. Mas nesse sentido a gente volta àquilo que eu citei antes, a questão da superficialidade, né? Então, assim, se nós não temos mais coragem, como eu, no caso, e o pastor Carlos, como membros de uma igreja histórica e protestante, né? O que fez essa igreja surgir? Foi um protesto contra as injustiças da época. Não eram apenas injustiças religiosas, mas também eram injustiças sociais e um monte de outra coisa que a gente podia citar aqui, né? Mas hoje nós não temos mais essa coragem, como tu disseste. Por quê? Porque nós não temos certeza que essa é a vontade de Deus. Né? Nós não temos certeza, melhor dizendo, qual é a vontade de Deus. Então, no momento que a gente não consegue fazer uma leitura atual da Bíblia para dentro do contexto em que a gente vive, a gente se torna irrelevante, né? Mas o testemunho se torna sim, irrelevante. mas tu sabes que aí de repente eu poderia fazer uma leitura do Antigo Testamento, principalmente dos profetas, alertando que o povo está desviando da fé, Israel está caindo no pecado, está caindo na Babilônia, nos valores que é o que está acontecendo agora. De repente faltariam profetas, líderes, pastores, enfim, para justamente tocar o dedo na ferida. Olha, vocês cristãos, vocês estão vendo programas errados na TV, vocês estão abraçando valores comuns, vocês estão fazendo muita coisa que a sociedade faz, que acha normal, mas que para nossa fé não é. De repente, é uma leitura, é uma leitura. Sim, mas aí eu vejo assim, a gente cai de novo, a questão da superficialidade. Se você apenas disser, você vai criar leis. E não é pela lei que nós somos chamados a seguir ao Senhor, né? A lei precisa ser a lei do próprio coração. Mas que lei é essa? É a lei de alguém que aprendeu a enxergar o mundo e a viver de acordo com a palavra. Então, se falta maturidade nesse sentido, né, de fato eu não consigo processar, né, aquilo que Deus espera de mim, né? E aí, se for para mim fazer pela lei, também não vale, porque Deus quer o nosso coração, né? E muitas vezes a gente analisa assim, que muitas vezes a gente não quer pagar o preço, né? Desse testemunho eu fiquei lembrando de Jeremias indo lá na porta do templo dizendo que as pessoas estavam chorando. É que pode fazer uma coisa dessa? Então, às vezes, a gente não quer pagar o preço de se expor. E porque eu acho que muitas vezes a gente até nem sabe fazer isso. A gente vai fazer, que ele está falando com a lei, em vez de falar da graça e do amor, né? Sim. Então é bem complicado. Isso aí. Amigos, quarto item, chegando ao final: ministério ou atividade que desejaria ver destacado em sua denominação. E já vou dizer, não vale algo subjetivo, tipo amor e tal, isso é o ideal, né? Obediência às escrituras e tal. Não, eu digo ministério, uma atividade, um departamento, um setor. Eu não diria departamento nem setor. Eu diria uma igreja encarnada. Eu sei, não, mas né? eu digo na prática, tipo assim... Mas aí, se você é uma igreja... Uma atividade. Exatamente, mas assim, se você é uma igreja encarnada, no contexto em que você vive, é isso que vai definir as suas atividades. Então, se eu não posso, de forma alguma, colocar a atividade assim,
porque essa atividade, ela pode Concordo, não mas na estar... prática isso não acontece. Eu vou te colocar no canto do ringue, contra a parede. Me diga uma atividade. Eu sei que o ideal é isso, eu concordo, mas me diga. E eu falo uma atividade, não é da igreja luterana aqui, eu digo da igreja cristã no mundo. De novo. Ou brasileira. Uma igreja encarnada. Então, se você quer uma atividade, eu poderia te dizer assim, uma igreja socialmente relevante, né? Que tem um empenho social, que leva o evangelho junto algo mais, com a algo mais diaconia. concreto. Tá, eu acho que chegamos a algo mais concreto. Pastor. Que é difícil, assim, porque a gente tem uma visão somente holística, geral, a igreja, como a Nina falou, né? Mas assim, vamos supor que dentro do possível a gente vai naturalmente, não é no prioridade, mas existe, eu acredito, assim como existem escolas que têm facilidade, se especializam em algo, hospitais também, eu acredito que as igrejas, que são hospitais de almas, que são escolas cristãs, digamos assim, espirituais, existe em cada comunidade de denominação que naturalmente, ou pelo Espírito Santo, elas vão se especializar. Elas acabam se especializando numa atividade, numa tarefa. Então vamos dizer assim, em Juí, não vamos nem dizer na igreja luterana, não, em Juí, todas as igrejas cristãs de Juí, ou de Santo Ângelo, de onde eu venho, o que tu achas que seria interessante? Porque assim, eu estava pensando, né, nós pastores, como ministério ordenado, nós somos mais ou menos treinados, e assim, nosso ministério é manutenção de igreja. Aí então, com o desafio que a igreja, nessa manutenção, viu a necessidade que foi a missão. E aí então Deus colocou no coração da igreja, e somente questão de movimento contrário, questão da missão. E para mim, o grande desafio é que cada membro fosse um missionário. Que se aquecesse na igreja e não só ficasse na igreja quentinha, que saísse para que outras pessoas pudessem ir. E aí que entra essa questão de ver a pessoa como um todo, não só como uma pessoa, vou falar de Jesus para ela, não, eu tenho que cuidar dela. Eu acho que esse é o grande departamento da igreja, quer dizer, a igreja em missão, a igreja em buscar pessoas. Eu tenho dito para as pessoas assim, a gente tem um privilégio que não era para ser, mas a gente vai lá, conversa com o vizinho e traz ele para a igreja. E aí na igreja, junto com os outros irmãos, junto com a pregação da palavra, porque hoje o que é? A gente tem dificuldade de falar de Jesus para as pessoas, a gente tem dificuldade de dizer assim, olha, Jesus morreu por ti, mas o que é isso? Como é que pode dizer uma coisa dessa? A gente tem dificuldade de evangelizar. E até isso, eu concordo com vocês em tudo. E, inclusive, a minha opinião é justamente essa, nesse sentido, de ser igreja para fora do tempo, né? Mais atuante, onde cada ovelha é também um missionário, é um discípulo, né? Agora, isso aí que tu falaste, eu acho interessantíssimo. É um paradoxo, porque a gente vive num país, aspas, oficialmente laico, ou seja, nós temos liberdade total, vivemos num país democrático, onde as pessoas não se machucam, não se ferem, não são agressivas umas com as outras por diferença de religião, ao contrário, elas vivem muito bem, obrigado, com várias religiões. Ou seja, nós temos todas as condições possíveis, a faca e o queijo na mão. Ao contrário de outros países que sofrem perseguições, ao contrário de outras datas históricas no mundo, onde os cristãos foram perseguidos, foram martirizados, nós vivemos numa época ótima, num lugar ótimo para falar sobre Jesus, mas, no entanto, como é difícil. Eu acho porque justamente, não sei se é tão fácil, que as pessoas já estão saturadas, é um produto que já foi subavaliado, já não é mais moda, eles querem outras novidades. Falar sobre a Bíblia e Jesus está sendo difícil, embora seja tão fácil. É um paradoxo, né? Amigos, não sei se... Para terminar, para não tomar mais o precioso espaço de tempo, mensagem final. Agradecimentos, o recado, um abraço ao povo lá de casa que vem. Missionário Nina. Pois é, assim, diante de tudo isso, eu diria então para as pessoas que nos ouvem, certo? Certo. Eu não... da Bíblia, né?
Hoje, cada vez mais, apesar de tudo isso que você citou há pouco, de a gente viver num país livre, né? Mas existe uma crescente aversão à própria palavra de Deus, né? E isso não só por parte de pessoas que não queiram ser cristãs, que têm uma decisão nesse sentido, né? Que professam outras religiões ou se declaram ateus, enfim. Mas ao próprio cristão, né? A Bíblia parece que assim, é importante você tê-la em casa, mas lê-la não tanto. Então, a gente precisa resgatar isso. A gente precisa resgatar a palavra de Deus como palavra viva, que já foi citado aqui também, porque a Bíblia como um livro fechado ou aberto na minha estante é apenas mais um livro. São apenas letras. Mas é em contato com essa palavra que eu posso e eu serei, se crer, transformado. Deus estará falando, né? Então ela deixa de ser apenas uma letra e passa a ver um Deus por detrás que fala. Pastor? Eu penso que é diferente de ter um público, teoricamente, que crê e um que não crê. E a gente faz essa divisão naturalmente, eu diria. Mas eu creio que o grande desafio é voltar ao primeiro amor, é compreender esse primeiro amor e esse primeiro amor ele vai nos direcionar a algo que sim, que nem a Nina estava falando assim, a gente tem que voltar à leitura da palavra, a gente tem que voltar ao estudo da palavra, a gente tem que se quebrantar diante da palavra, se maravilhar diante da palavra. E a gente tem visto aqui, primeiro nesses 6 meses eu tenho até compartilhado, uma igreja firme, uma igreja que está com vontade de crescer, uma igreja que quer ser missionária, uma igreja que sabe orar, mas uma igreja que esqueceu de ler a Bíblia. E agora a gente tem retomado esse desafio de voltar a ler a Bíblia. As pessoas estão se importando mais com as palavras, assim, nos grupos que eu tenho passado, as pessoas têm marcado o que quer dizer essa palavra quer dizer tal coisa, estão se interessando, quer dizer, esse retorno àquele amor genuíno, que é o amor de Deus por nós, para que a gente possa ter esse amor pelas pessoas. Se eu não tiver o amor de Deus dentro de mim, o amor ágape dentro de mim, eu não vou amar as pessoas com esse amor. Então, o grande desafio hoje para a igreja, e fica como uma mensagem assim, que a gente ame o próximo como Deus nos ama e o amor que a gente tem por nós. Se eu não amo a mim mesmo, eu não vou amar as pessoas. Então, esse amor é um amor só, e esse amor que tem que continuar aí. E para mim compreender esse amor, eu tenho que viver esse amor, voltar a essa raiz aí. Acho que é isso. Da minha parte, para encerrar, eu agradeço novamente a participação de vocês. E concordo, gênero e número igual, com vocês nessa parte, no tocante da Bíblia. E eu notei isso quando eu estava cursando a teologia no Instituto Missionário de Teologia em Santo Ângelo, que boa parte de sem citar a denominação, mas uma denominação cristã, eles desconheciam a Bíblia. Que quem estava mais a par da Bíblia, casualmente, eram evangélicos de origem pentecostal, que valorizam mais palavra por palavra. Às vezes até eles são literais demais, né? E aí eu lembro agora, olhando aqui a foto do Lutero, de sola escritura, de como ele valorizava a palavra de Deus. E isso que inclusive foi dar ao movimento protestante e a criação das igrejas evangélicas. E que inclusive o movimento dele não foi de haver uma ruptura com a igreja católica. A igreja católica não quis voltar à origem, ao primeiro amor, e isso foi inevitável, aí sim, o expurgo, né? E esse movimento que foi uma recriação. E tanto que a igreja reconheceu esse erro e produziu a Contra-Reforma. Eu acredito que hoje a igreja também católica ela está reconhecendo, digamos assim, essa passagem e está dando a origem dos movimentos carismáticos, do resgate da palavra, da importância da palavra. E realmente eu noto que talvez seriam 3 classes de cristãos que a gente vê. Aquele cristão apenas nominal, não praticante, e isso para mim eu acho confuso, porque não existe um ladrão não praticante, sabe? Ou você é ou não é, ou você é cristão, pratica a palavra, ou, né? E existe aquele cristão nominal que vai à igreja, mas não se aprofunda. Ela vai a cultos, ela tem um clube.
E existe uma pequena parcela que essa sim ela pretende aprender e ser útil e ser usado e ser servo de Deus. Eu acho que isso seria perfeito, seria uma analogia boa à questão de Ezequiel 47, que fala das águas que vão no tornozelo, nos joelhos, no quadril, na cintura, e águas mais profundas. Eu acho que é isso. Tem níveis, mas as pessoas estão muito acomodadas no raso, né? Infelizmente. Né? Sim. Amigos, muito obrigado. Um abraço a todos e até a próxima. Fiquem com Deus.